Não te esqueças de estar a olhar para o Joaquim para nós, apesar de estar a olhar para isso. Já estamos no ar, é isso. Olha, mais uma vez, as nossas desculpas, mas como já percebeu, isto hoje está mesmo com problemas de telecomunicações e, portanto, só posso lamentar o que está a suceder. Bem, Há uma interferência dos serviços secretos. Pois, como Jorge, acertaste na música, está aqui um espectador, que é o Grego, acho eu, que é o Grego Esteves, deixa-me lá verificar isto. Grego de Freitas, diz assim, interrompeu e diz aqui alguém que estão a tentar boicotar-nos. Portanto, obrigado pelo humor, apesar do que está a acontecer. Ora bem, nós já temos aqui algumas questões. Eu gostava de começar a perguntar aqui aos meus convidados de hoje, que são sempre os mesmos, aliás, algumas questões que aqui estão a colocar. Diz assim só um segundo. O Álvaro S. Martins. Não acham que os portugueses deviam assumir que é urgente fazer poupança, Joaquim? Não é um problema de poupança. É urgente ter as políticas públicas dentro do campo de possibilidades da economia portuguesa. Não podemos ter políticas públicas dentro do campo... Mas eu julgo que era aqui que o Álvaro queria chegar. Quando ele está a dizer poupança, é a poupança do país, do Estado também, não é? Não podemos é ter políticas públicas dentro do campo das necessidades da política portuguesa, da população portuguesa. Isso quer dizer o quê? Uma coisa é possibilidade, outra coisa é necessidade. Necessitados há muitos na sociedade portuguesa. Sim. Mas nós só podemos ter políticas públicas em função daquilo que a economia oferece para definir as possibilidades. Mas, Joaquim, há anos que a gente ouve dizer isto, e, portanto, eu compreendo a pergunta do Álvaro. Ouvimos dizer isto a analistas, ouvimos dizer isto a políticos, ouvimos dizer a políticos que se reformaram, eram analistas, Medina Carreira, por exemplo, Miguel Beleza, por exemplo, António Borges, todas estas pessoas, e mesmo pessoas de esquerda, que dizem exatamente isso. Olha, o António Barreto, por exemplo, diz isso, mas não conseguimos concretizar. Mas como é que nós podemos convencer a população portuguesa a poupar se ela não consegue responder às suas necessidades? É aí que entra a política. Fazer escolhas. A política tem que ser desenvolvida explicando à população o que é possível no coletivo produzir para satisfazer essas necessidades, que a população sente e que são reais, sim, mas simultaneamente convencer a sociedade a só formular as necessidades que estão dentro desse campo de possibilidades. Vou voltar ao exemplo que não consigo nunca terminar, porque falha a rede. Vamos voltar à dívida de 1871 e o que o Salazar fez com essa dívida... Atenção que vai cortar. Não. O que o Salazar fez com essa dívida quando chega ao poder em 1926. Que é? O que ele faz é estruturar a sociedade portuguesa em função desse constrangimento que era a dívida existente. Poupadinhos, honrados, pobres. E com isso virou a sociedade para o interior, sim, embora tivesse um prolongamento que era o Império. Hoje nós não temos Império. Não podemos voltar a sociedade para o interior porque as suas necessidades são hoje muito superiores ao que eram em 1926 e, por isso, precisamos do exterior para poder satisfazer as necessidades do interior. Ou seja, precisamos do novo império, que é a Europa. O novo império já não existe como um império nacionalista de conquista. O novo império é escala europeia, que nos oferece recursos que nós internamente nunca conseguiríamos acumular e produzir. Portanto, é a gestão desses recursos imposta do exterior que diz o Joaquim que nos vai limitar. Não é que vai limitar, que nos vai salvar de cair no lixo outra vez. Podemos utilizar o verbo que quiser. Agora, não podemos é ter ilusões. Sim. Ser nacionalista hoje significa ser pobre e cair no lixo outra vez. Bem. Jorge, vamos a casos concretos. Nós estamos em plena campanha eleitoral das autárquicas e a gente... É melhor deixar passar a campanha. Pois era isso que eu te ia perguntar. Repara uma coisa, tu tens um candidato que quer um aeroporto internacional em Coimbra, não é? Tens outro que quer um aeroporto internacional em Montreal.
Explica-me onde é que está a racionalidade das escolhas que o Joaquim estava a pedir. Mas isso é a parte folclórica. É a parte demagógica, populista da política, porque a partir do momento em que nós temos estas restrições de natureza orçamental, portanto, tudo isso cairá provavelmente por alguma conclusão de um relatório técnico a dizer que aquilo é uma impossibilidade, quando não é nada disso, é uma possibilidade financeira. Eu voltava ao tema da poupança para o espectador que fez a pergunta da poupança e que o Joaquim respondeu, mas não sei se foi tão direto. A poupança é a repressão do consumo. Ponto. Não há muita volta a dar. Obrigar as pessoas... É sempre um sacrifício. É sempre um sacrifício. Eu, para poupar, tenho que deixar de fazer aquilo. Pronto. A poupança é uma repressão do consumo. Sim. Quando o Dr. Salazar reprimiu a sociedade, fez uma coisa política. Disse, bom, pobres, mas honrados. Ou seja, exatamente, o que ele fez foi, psicologicamente, vender a necessidade de pouparmos para reduzir a nossa dependência com o exterior. Pronto. A política, neste momento, na Europa, não está montada dessa forma. Temos um escape adicional, que é a ideia que a Europa nos pode resolver. Mas nós, sobre a Europa, podemos resolver de duas formas. Ou vamos numa lógica que o Joaquim Aguiar referia, que é, vamos olhar para a Europa como a nossa escala futura. Sim. Ou vamos olhar para a Europa como aquele que nos vai resolver o problema, que nos vai mandar uns subsídios e mais dinheiro e vai-nos protelar o pagamento da dívida. O que é que acontece? Estas duas situações são completamente diferentes do ponto de vista político. A primeira, de escolhermos a Europa como escala, significa termos competências para competir na Europa. A segunda é apanhar o avião para Bruxelas e pelinchar. Criar manifestações em Portugal, criar tensão social no país, vir dizer que provavelmente não devemos estar no euro ou devemos sair da Europa. Voltamos ao problema do Joaquim. Reforçam-se os nacionalismos. Mas os nacionalismos hoje não têm interesse nenhum. Até os gregos perceberam isso. Até os gregos perceberam. E mais interessante, na Itália, que o Sr. Berlusconi, de vez em quando, dava uns ataques, e portanto o Sr. Berlusconi, muito mais populista, fazia uns ataques ao euro, neste momento já percebeu que os italianos não querem sair do euro. Então já está a defender, já está numa linha populista, mas percebe porque os dirigentes populistas têm uma característica fantástica. Percebem o que é que os eleitores querem. Exatamente. Têm boas antenas. Têm boas antenas e, portanto, vão atrás. Agora, a partir do momento em que o projeto europeu se tornou uma válvula de segurança para as pessoas, porque o que é pior para nós agora, neste momento? O que é para nós? Nós estamos a assistir à insegurança que está a acontecer na sociedade britânica. Ninguém sabe bem o que é que se vai passar. E, portanto, as pessoas que querem... Nós temos uma sociedade envelhecida que quer segurança, recuam e começam a dizer, para lá aí, afinal, se calhar é melhor nós seguirmos aqui algum conjunto de políticas. E isso é tão verdade que os próprios partidos de esquerda mais radical fazem um discurso, mas têm uma execução diferente. Sim, é para que seja diferente. Ô Joaquim, tenho aqui o Nelson Teixeira a dizer assim, keynesianistas não gostam muito de poupanças. É verdade. Que eu acho que é verdade. Vamos lá ver. Para que uma economia cresça, a poupança só interessa desde que seja aplicada. Porque poupança no cofre ou poupança na conta bancária não serve para nada. Exato. Ora, para ser aplicada essa poupança... Joaquim, não dê ideias a esta malta. Havia um engenheiro que dizia isso no poder e depois estragou isto tudo, não é? Bom, mas para que essa poupança tenha utilidade, sim, é preciso que a economia seja atrativa. E se for atrativa para quem poupa cá dentro, também é atrativa para quem poupa lá fora, sim, e investe. Mas para ser atrativa e desenvolver, é preciso que ela esteja ligada aos mercados de maior escala para nós podermos colocar os produtos nesses mercados. Portanto, nós precisamos de ser atrativos e de estar ligados. Uma sociedade como a portuguesa, uma economia com a escala da portuguesa, ou nunca gera poupança, porque as necessidades da população são sempre superiores aos seus rendimentos, então não gera poupança. Ou, se gera poupança, tem de a aplicar.
Aplicar em quê? Aplicar no mercado interno, na Bolsa de Valores de Lisboa? Não, aplicar em atividades empresariais que tenham uma vocação externa. E é isso que torna o crescimento possível. Porque o crescimento de uma população que envelhece, que ainda por cima, do ponto de vista migratório, é pouco atrativa, aqueles que vêm para cá rapidamente desaparecem para o outro lado. Mesmo os que vêm da Síria, não é? Porque esta sociedade é de uma escala tão pequena que nem sequer serve para atrair imigração em escala significativa. Sim. E, portanto, nós o que precisamos é de estar sempre com as janelas abertas para o exterior, de preferência também com as portas abertas para levar os produtos. Precisamos de uma outra coisa, é especialização no campo europeu. Uma das especializações é o comércio internacional de transporte. E nós temos que desenvolver a nossa plataforma. Mas porquê que o Joaquim diz só que é especialização no campo europeu? A especialização de logística devia ser para o mundo todo. Não, vamos lá ver. Hoje, para não cometermos o erro do presidente Trump, hoje não há economias que estejam fechadas em escalas regionais. Sim, claro. Mesmo para estar a ter um papel na escala regional, tem que ser atrativa na escala global. Isto é, Portugal só tem interesse se puder atrair capitais chineses para entrarem na Europa. Sim. Ora, mas tem atraído capitais chineses? Tem. Ninguém fala disso no crescimento, mas hoje a EDP é de capitais chineses, mas a TAP é de capitais chineses. Sim, sim, não, é mesmo. E os bancos também são de capital estrangeiro? Vindo pelo Brasil, mas veio pelo Brasil o capital chinês que está na TAP. Sim. Não é do Sr. Nilman. Não, é que essa ideia de que a TAP é uma companhia portuguesa deixou de ser. Mas para nós termos ativos em mãos portugueses, teriam que os portugueses ter poupança. Poupança. Mas, e agora diz assim, aqui o Carlos Cardoso, mas não existe educação para a poupança. E ele tem razão. Isto é um problema que a sociedade portuguesa tem. Não existe educação. Descendo ao pormenor para quem está a ver perceber. Quando a Troika cá esteve, a nossa taxa de poupança curiosamente aumentou para 8%. Sim. Neste momento está nos 4%. Ou seja, mesmo em tempos de, supostamente, de crescimento, a taxa está a cair. O efeito, 4% não chega. É o efeito de riqueza. Quando a sociedade tem um efeito áureo de riqueza, sim. Não poupa para o futuro, quer consumir hoje. Porque tem um efeito de riqueza. Pois. Tudo se valorizou. Repara, por exemplo, um indivíduo que tinha uma casa para pagar. As casas não estavam a aumentar de preço. Pelo contrário, até os preços das casas estavam a baixar. Deste momento, vê os preços a aumentar e dizer, pá, afinal eu estou mais rico. Eu sinto-me mais rico. Isto tem um efeito psicológico brutal sobre a poupança. A educação para a poupança teria que ser, não é ver, o Estado cria modelos de incentivos para que os cidadãos tenham comportamentos. E nós já discutimos isso, penso, no programa anterior. O comportamento para a poupança nacional está a ser feito de uma forma, eu agora não tenho os números, mas pode estar a ser feito de uma forma enviesada, porque quem está a comprar, quem está a utilizar a poupança nacional é o próprio Estado que continua a vender dívida pública. Ou seja, em vez dessa poupança que o Joaquim refere ir ser canalizada para investimento, ela está a ser canalizada para as pessoas liquidarem as suas dívidas. Sim. Ou para pagarem dívida ao Estado. Não é pagar dívida ao Estado, de refinanciar-se. Portanto, nós também temos aqui um problema. Nós vamos precisar, ou seja, não há nenhuma economia que cresça sem investimento significativo. Temos é que sempre fazer a pergunta, para haver investimento, alguém teve que poupar. Um transferidor falou em Keynes, é isso. É uma equação de Keynes. Nelson Teixeira. Muito simples. Para haver investimento, tem que haver poupança. E outra coisa que é importante referir sobre Keynes, que nós às vezes nos esquecemos, é que Keynes tem uma teoria económica que resultou de uma crise. Ele próprio aprendeu com a crise. E nós, quando estamos a discutir Keynes, não percebemos
que provavelmente deve estar a nascer uma nova teoria para resolver o problema que nós desconhecemos. Sim, o Keynes teorizou sobre a Grande Depressão. Exatamente, ou seja, Keynes tem um momento histórico. Ele aparece, teoriza sobre uma Grande Depressão e diz assim: se todos os agentes ao mesmo tempo não investirem, nós entramos em recessão. E de repente diz, ele tem razão. Pois. Joaquim, deixa-me só tocar aqui num pormenor. Mas as sociedades não estavam endividadas. Sim, não exatamente. tinham dívida. É verdade, não tem dívida que as atuais têm. Está aqui uma senhora a colocar uma questão muito interessante. E eu vi isto de perto, eu conheço muito bem a Suíça. A senhora diz assim: Sr. Camilo, a Suíça não está na União Europeia, mas os políticos não são populistas ali. Bom, eu recordo-me de vários referendos feitos na Suíça. Olha, quer ter mais férias? O pessoal dizer não. Olha, você quer ter mais despesa? E as pessoas dizerem não. Ou seja, este exemplo, que curiosamente não liga muito ao Império à volta, a Suíça não está na União Europeia, este exemplo parece contrariar tudo o resto que nós estamos a assistir. Não. Então. O exemplo é justamente a confirmação. Então. Mas vamos começar por falar nessa questão da poupança. Nós podemos não ter poupança interna, mas estamos a viver da poupança externa. Claro. Porque a dívida poupança externa, vamos buscar ao exterior. dentro, mas os investimentos que estão a ser feitos também é poupança externa. Quer na EDP, quer na banca, quer na... é a poupança externa que está a entrar. Agora, vamos lá ver o problema da Suíça. A Suíça é o cruzamento da Europa. Isto é, a Suíça não só são 4 ou 3 populações com 3 línguas diferentes, mas é o cofre forte da Europa. É a zona onde a Europa se cruza em todas as suas Mas eu não digo rotas. nesse aspecto, Joaquim. Eu digo, a senhora diz, e com razão, que ali o populismo não vence. Não vence, nunca vence. As pessoas votaram contra mais férias. Mas por uma razão muito simples. Pela mesma razão que o nacionalismo não vence na Suíça, porque há a zona italiana, a zona alemã, a zona francesa. Ora bom, na Bélgica é uma questão diferente, porque a Bélgica é um país inventado. A Suíça não. A Suíça é um país feito pelos outros países europeus. É o cruzamento de todas estas ligações. E que se especializa numa coisa, no seu equilíbrio interno. Porque a regra essencial de um cofre forte é ser um utensílio de confiança. Ora, a confiança que nasce da sociedade suíça é a sua própria especialização. Portanto, os suíços nunca serão imprudentes nos referendos que fazem. Sim, ao ponto de pôr em causa essa solidez. É uma solidez que é a sua própria identidade. Agora, quando nós olhamos para a sociedade portuguesa, aquilo que era a sua identidade era a descoberta, era avançar pelos mares nunca antes navegados. Mas podemos manter isso agora, mas em moldes diferentes. Não, porque entretanto não só envelheceu, como perdeu o império que tinha que... Não, mas está bem, mas há outros impérios que ir buscar, podemos ir pelo mundo fora na mesma. O problema é que já não temos a vitalidade. Esse é que é o problema. E essa é a questão mais importante para perceber a crise futura. Deixem-me só colocar uma questão final, porque estamos mesmo sem tempo já, aos dois. Podemos voltar ao lixo? Podemos voltar ao lixo se não percebermos como é que saímos do lixo. Porque já não percebemos como é que entramos. Era o que já estava a dizer há bocadinho. Porque quando entramos, estamos afinal a fazer investimentos. Não percebemos que esses investimentos eram um pretexto para que os políticos capturassem o Estado e recebessem rendimentos particulares. Mas temos o caso do Brasil para exemplificar. O Brasil é um grande Portugal. Sim, mas aqui também. E, portanto, aqui temos, na escala mais pequena, mas as mesmas histórias. Portanto, não percebemos como é que caímos no lixo. E agora, também não estamos a perceber como é que saímos do lixo. Porque, afinal, saímos transportados por uma coligação de 4 partidos, todos eles contra o programa de ajustamento que nos tirou do lixo. Se tivessem estado a favor do programa de ajustamento, se o tivessem melhorado, o que é que nós já não teríamos feito? Exatamente. Melhor que os suíços. Onde é que já Agora, atenção, quando se fala de Keynes, esquece um pormenor da teoria dele, de que nunca ninguém fala. A teoria da incerteza. Para o Keynes, e por isso é que para o Keynes as agências de rating seriam uma coisa absolutamente vital. Exatamente. Porque servem para corrigir a incerteza. Ora,
O nosso populismo no Ocidente, que serve para esconder o medo dos brancos de perderem a sua supremacia branca, porque é isso que está a acontecer nos Estados Unidos. Temos que terminar mesmo. O que está a acontecer nos Estados Unidos é que a população americana sabe que na década de 30 deste século a população branca é minoritária nos Estados Unidos. Pois. E o que está a passar hoje é o resultado atual dessa previsão futura. Também a Europa entrou em decadência. Só se salva demograficamente, os alemães perceberam, com a imigração. Mas só pode assumir essa imigração se construir uma unidade política. Bem, Jorge, podemos voltar ao lixo? Eu vou responder de forma irónica. Quem nos levou para o lixo veio dizer que era a crise internacional e o excesso de poupança dos trabalhadores alemães que tinham emprestado aos portugueses. Na prática, alguém fez. Quem nos fez sair do lixo vai-se lembrar desta história, mas tem que se lembrar de um pormenor importante. É que quando se deu essa crise internacional, nós não tínhamos 130% de dívida. Portanto, a nossa probabilidade de ir para o lixo vai ser resultante do volume de dívida que temos no momento em que houver uma crise internacional. Ou seja, é urgente baixá-la. Eu vou utilizar exatamente os mesmos argumentos. O próximo lixo é resultante de uma crise internacional. E nunca vai ser resultante de uma crise de políticas públicas internas. Porque essa é a filosofia dos políticos. Sim. Quer dizer, a culpa não é nossa, é deles. É deles. E vai ser verdade. Porque a verdade é que, como externamente nós é favorável, nós saímos do lixo. Quem nos vai meter outra vez? A crise internacional. Bem, e ficamos por aqui. Já vamos com uma grande extensão de tempo na segunda parte do programa. E eu queria renovar o pedido de desculpa por aquilo que se passou, que foi 2 interrupções forçadas. Mas olha, ainda não inventaram a maneira de ter 4G permanentemente a todos os sítios. Portanto, só lhe posso pedir desculpa. O canal A Cor do Dinheiro agradece a sua presença e não se esqueça de pôr lá um gosto e partilhar também. Lembrando que amanhã vamos estar às 8 da manhã, como normalmente, no comentário matinal. Obrigado pela sua presença e até amanhã.